La tecnología es un aspecto fundamental de nuestra civilización. Por eso estamos hablando. Estoy en Lisboa, tú estás en Argentina y estamos comunicando como si estuviéramos frente a frente. Isso es fantástico, muestra que a tecnología es muy importante, es una demostración de evolución social que no se puede ignorar, que tem que fazer parte del deporte, claro. Tendo dito isto, não quer dizer que toda a tecnologia facilite a aprendizagem. Há tecnologia que pode, incluso, impedir a aprendizagem. E por isso temos que ser criteriosos. E como podemos ter este critério? A questão é que estou ensinando, qual é a função que é necessário ao niño ou ao jogador para aprender. E se a questão é colocada assim, então a tecnologia é um meio que vai ajudar a este processo de treinamento. Não somente uma imposição que há comprado esta tecnologia, temos que usar porque há comprado, não sei bem para que serve, mas que temos que usar. Este é o problema, que atualmente há um marketing muito agressivo da tecnologia que se intromete em todo lado e isso ultrapassa aquilo que precisa ser treinado. E, a meu ver, esse é o problema. Não que o problema seja da tecnologia, é o uso que se lhe pode dar. Se esse uso impede ou substitui o jogador, substitui sua percepção ou sua ação, isso cria um problema muito grande, porque então, se ele está treinando com uma tecnologia que não lhe ajuda a desenvolver sua melhor percepção e sua melhor ação, então, quando estiver em competição, não vai melhorar a percepção na ação e, portanto, está sendo substituído por a tecnologia. Este é o aspecto. Uma tecnologia que expansione nuestra percepción y acción, no una teoría que la substitua. Por ejemplo, esta tecnología que estamos usando amplifica o modo como podemos hablar. Não substitui, não está falando por mim. Somos nós que estamos falando. Esta para mim é uma ideia. E, portanto, isso em termos do hardware e daquilo que se pode trazer. A realidade virtual é muito interessante, mas que não pode impedir a ação. É interessante ter realidade virtual se podemos actuar como no jogo, não se estamos com um joystick ou com o ordenador clicando em botões. Portanto, a ideia é que podemos actuar sobre essa informação. Fantástico. Vai haver um grande desenvolvimento de tecnologia que implique percepção e ação. Fantástico. Realidade aumentada também é uma boa tecnologia, uma realidade que aumenta informações, por exemplo, sobre a fisiologia ou sobre a distância ou sobre o que seja, a distância interpersonal de dois jogadores. E se essa informação se torna visível, se torna amplificada, isso pode ajudar a melhor compreender porque não estou ultrapassando aquele adversário, porque estou sempre chegando tarde. E então, com essa amplificação de informação, que é a realidade aumentada, isso pode ser um meio de incorporar boa tecnologia no desenvolvimento. Portanto, este é o plano de fundo. Em termos dos dados, esse é um outro mundo também muito importante, que não é tanto do que a tecnologia está fazendo, mas que é do que estamos monitorizando, a informação que estamos recorrendo, e neste momento temos todos os dados que queremos ter. Num jogo podemos ter mais de 100 mil dados. E um treinador que olha para um Excel com 100 mil dados, que pode fazer? Não pode fazer muito. Portanto, a questão aqui é que informação é relevante, e essa questão, para mim, é uma questão que tem a ver com o treinador, não tem a ver com o data scientist, porque a questão é relevante, porque o treinador tem uma pergunta: por que eles han entrado mais por o lado direito? Que se ha passado em minha equipe que ha sido fragilizado neste lado? E os dados têm que ilustrar isso, não o contrário. Não? Encontrei estes patrões, apliquei estas funções, foi isto que aconteceu no jogo. Isso diz pouco ao treinador. O importante é os dados informarem das questões do treinador. O treinador que diz o que quer que os dados lhe indiquem. Isso implica uma boa colaboração com os data scientists. E por vezes, estas respostas a estas questões não são simples e o treinador não tem que saber como programar. Mas a ideia de fundo não é os dados que vão dar nova informação.
Lo importante es qué cuestiones tiene el entrenador, que los datos van a ayudar a tomar nuevas decisiones para el entrenamiento y para la próxima competición. Isto em termos dos dados. E isto vai um pouco ao encontro da inteligência artificial. A inteligência artificial é um processo que cada vez está mais em nosso dia a dia, em las redes sociais, em tudo, mesmo os dispositivos. Antes de estar aqui nesta entrevista, estava numa reunião com os colegas espanhóis que desenvolvem um sistema chamado VIMU, é um sistema de data tracking. E estes colegas dizem que, neste momento, o software não dá solamente os dados, dá também estimativas baseadas em inteligência artificial do que pode acontecer com esses dados. A inteligência artificial está em todo lado, mesmo em los dados mais que a maior parte dos treinadores já utilizam no dia a dia, como os dados de GPS. E a inteligência artificial, lo interessante é que, primeiro, perceber o que é. É muito útil, mas que temos que saber como utilizá-la. Se a inteligência artificial substitui a inteligência do treinador, é um problema e não dará bom resultado, porque a inteligência artificial se baseia sempre em los dados que tem, não se baseia em los dados que são precisos retirar para que o treinador saiba o que tem que alterar. Portanto, a inteligência artificial é sempre limitada à arquitetura dos dados e das variáveis que são introduzidas no sistema. E as questões do treinador não, são baseadas no mundo, em tudo o que existe, não somente na informação que ha sido transformada em dados. Portanto, é um erro pensar que a inteligência artificial vai dizer ao treinador o que fazer. A inteligência artificial deve dizer ao treinador informações que leve ao treinador com sua inteligência a decidir o que fazer. Esse é o aspecto importante. E a inteligência artificial, o que faz? A inteligência artificial o que faz é encontrar padrões nos dados. E, portanto, se não lhe dizemos, se não temos uma questão precisa, os padrões podem ser os jogadores com t-shirt roja jogam melhor que os com t-shirt branca. Ora, isso não quer dizer nada, mas para a inteligência artificial isso é uma conclusão possível. Portanto, esta ideia de que a inteligência artificial encontra os padrões que são relevantes não é uma boa ideia. A boa ideia é qual é o aspecto que o treinador quer questionar e que esta procura de informação através da inteligência artificial permite classificar. A inteligência artificial é muito boa a classificar, a dizer que isto não é aquilo. Aquilo tem estas características, isto tem estas características. E, portanto, saber o que classificar, o que quero distinguir, como é que é um ataque bem sucedido, um mal sucedido, essas são questões do treinador. E, portanto, a inteligência artificial é uma ferramenta ao serviço do treinador. Se for usada assim, será sempre tecnologia útil. Se és, como muitos treinadores me dizem, então mostra-me que os dados me digam o que tenho que fazer, aí estamos tirando o treinador da equipa. Não é uma boa ideia. O treinador é sempre mais inteligente que a inteligência artificial. Ha sido hecho por professor Keith Davids, que vosotros já conhecem. Ele ha sido a primeira pessoa a começar a discutir esses conceitos que vinham da teoria dos sistemas dinâmicos, por um lado, com a psicologia ecológica de Gibson, por outro. E ha hecho um artículo, para mim, muito importante, em 1994, onde ha tentado ligar estes diferentes aspectos ao deporte. Ha sido publicado en el periódico con gran impacto en las ciencias del deporte, el Journal of Sport Sciences. Ese artículo ha llamado la atención para un modo diferente de pensar que la psicología y sobre todo la pedagogía utilizaba. La idea mucho baseada en que la educación es baseada en instrucción. Por tanto, un poco como el ordenador, damos as instruções e o ordenador faz as funções e sai output. E o ensino tinha essa concepção, e ainda hoje tem muito forte, que se baseia em passar informações do treinador ou do professor para os alunos ou para os atletas. E então, com essa informação, o atleta, a partir daí, passa a funcionar de um modo diferente. Seria muito fácil se fosse assim. E daríamos uma instrução e o jogador faria tudo o que queríamos.
é bem mais complexo do que isso. E mais do que essa ideia interessante de que o funcionamento humano é mais complexo do que isso, Keith Davids ha também começado a mostrar que havia um conjunto de ferramentas científicas, aquelas que vêm da teoria dos sistemas dinâmicos, que permitiam testar, comprovar se isso funcionava assim ou não. Por um lado isso, e por outro também que se pensamos que a pessoa não é como um ordenador ou como um repositório de informações, então isso implica que tenhamos que compreender o comportamento humano de uma outra forma. E isso ha sido a psicologia ecológica que ha permitido apresentar. E Keith ha feito essa ligação de um modo, a meu ver, muito importante. Eu he tenido a felicidade de o conhecer uns poucos anos depois, por 97, lo he conhecido por la primeira vez. Eu he começado a ler seus trabalhos e he tenido uma grande questão para ele, porque quando lia os trabalhos de Davids, as ideias eram assim, pero que quando lia de Williams e Davids, as ideias eram muito mais tradicionais. Eu não compreendia bem o que se estava passando, porque também o tema que me era mais caro era precisamente a decisão, como o jogador decide o que fazer no contexto de competição. Então, he compreendido que a questão era que este processo da dinâmica ecológica estava começando a ser pensado, ainda não estava implementado na investigação. O trabalho que Keith Davids fazia com Mark Williams era um pouco mais aplicar algumas ideias mais novas, pero que o paradigma era o mesmo, era o processamento de informação, que Mark Williams continua mantendo, pero que com muita relevância para o mundo do deporte, sem dúvida, pero que era o mesmo paradigma anterior, pero com algumas novas noções, um pouco mais dinâmicas e um pouco mais ecológicas, que Keith havia ajudado a implementar. Então, a ideia que eu tinha com Keith era de todo o processo de investigação começar a ser mesmo coerente com a teoria e não apenas usar os paradigmas que já existiam de investigação para começar a fazer as coisas. E foi um pouco assim que isto ha começado. Havemos começado com deportes tão variados como vela, como os velejadores e baloncesto, por exemplo. E o que havemos tentado fazer ha sido como captar o comportamento dos velejadores ou dos jogadores no contexto da competição. E essa talvez tenha sido a primeira vez que havemos começado a pensar em fazer o tracking dos jogadores. Isto ha sido no final dos anos 1999, 2000, por aí. Portanto, os sistemas que hoje são automáticos e que existem em todo lado nem sequer existiam na altura. O que começamos a fazer era tudo manual. No vídeo, começar a fazer o tracking manual, uma coisa que demorava um montão de tempo. Pero que dessa forma havemos começado a perceber que a resolução, as trajetórias que os jogadores tinham não eram neutras, não eram predeterminadas, eram claramente dependentes dos adversários, do local do campo onde estava o jogador. Todos esses aspectos influenciavam a toma de decisões, daquilo que era a forma como o jogador enfrentava o problema. E então havemos visto que estas ideias das teorias mais clássicas, que as decisões são prévias à ação, não se verificavam na competição. Havia sempre uma variabilidade específica da tarefa e também o modo de resolver problemas não era determinado a priori, era emergente com o enfrentamento ao problema. Isso ha permitido demonstrar um pouco que este caminho não era solamente uma metáfora, uma boa história que poderia fazer sentido, era demonstrável cientificamente. E então, com alguns destes elementos e alguns outros que Chris Button também estava fazendo em Nova Zelândia, esses com tarefas específicas de baloncesto, de futebol,
habíamos escrito um artículo para o Congresso de Science and Football, que ha sido em 2003, em Lisboa. Ha invitado a Kip Davis para vir aqui, e havíamos escrito um capítulo que propunha a aplicação da teoria dos sistemas dinâmicos ao futebol. E o que fazíamos era um pouco isto que estamos descrevendo, mostrar que isto nos permite compreender de modo diferente a ação do jogador no campo e também que isso tem repercussões para todo o nível coletivo de análise. Os princípios são os mesmos, portanto, compreender a ação individual tem princípios ecológicos e dinâmicos que são os mesmos que se entendermos a equipa como um superorganismo, se quieras, e esse artículo ha sido também um pouco influente, ha sido talvez um pouco abrir este caminho como teórico, científico e com repercussões práticas concretas, e neste caso é o futebol. E essa ha sido, digamos, a demonstração científica. Lo que depois havemos começado a fazer ha sido juntar um pouco aquilo que Kip Davis já havia desenvolvido, a Constraints-led Approach, a abordagem baseada nos constrangimentos, também no futebol, mostrar que esta visão mais operacional da pedagogia podia ser usada no futebol para permitir que o comportamento pudesse emergir mais do que imitar uma solução dada por o treinador. Desenhavam-se tarefas que apresentavam problemas ao jogador, que o jogador tinha que resolver. E, portanto, a solução era emergente. Esse ha sido o princípio da aplicação pedagógica, Constraint-led Approach, pero que depois ha sido integrada em uma visão pedagógica um pouco mais ampla, com G.I. Shaw, de Singapura, que ha integrado esta abordagem mais didática na pedagogia não lineal. E a ideia da pedagogia não lineal é que o comportamento é não lineal, a aprendizagem é não lineal. Por isso é preciso uma pedagogia que, mais do que uma ideia de continuação, permite que haja estes saltos qualitativos da aprendizagem. E, portanto, por isso o nome pedagogia não lineal. E então, neste momento, havemos desenvolvido isto que é uma concepção pedagógica e uma forma particular didática chamada Constraints-led Approach. Não é a única, por exemplo, há outras abordagens que também se baseiam nos mesmos princípios não lineares. Por exemplo, Differential Learning é uma abordagem que também está dentro da pedagogia não linear, pero que aquela que nos hace mais sentido é a abordagem baseada nos constrangimentos, porque implica que não seja qualquer tipo de variabilidade que interessa, pero que a variabilidade em torno da tarefa. E por isso a abordagem baseada nos constrangimentos é um modo de limitar a variabilidade apenas em aquilo que é relevante para a tarefa deportiva. Portanto, e com esse havemos feito o caminho da teoria, da investigação e da aplicação pedagógica organizada de um modo mais amplo que implica toda uma concepção pedagógica como há descrito. É mais como aprender do que como ensinar. Ensinar é uma questão secundária. Primeiro é como se aprende e então vamos pensar como melhor ensinar com estas características de aprendizagem. Por um lado, eu penso que a ensinança nas universidades, nas escolas do deporte, é mais tradicional, é mais baseada em o enfoque em como se ensina e não como se aprende. E então é um pouco, se reproduz essa forma de educar os futuros treinadores seguindo esse paradigma de como dar instruções, como fazer a sequência entre os exercícios, como podemos planear e depois verificar que o plano funciona tal e qual como havemos feito en el despacho, depois funciona en lo local de la práctica. Y por tanto, como esta es la forma que también tem uma cultura grande por trás, portanto, se um entrenador aprende que este é um método também científico na universidade,
é difícil pensar de um dia para o outro, não, vou abandonar isto porque há uma nova ciência, uma nova abordagem que me diz como fazer. Portanto, é natural que haja alguma resistência. Para mim, não me parece mal que haya diferentes abordagens ao comportamento humano. O comportamento humano é de tal modo variado e rico, e sabemos tão pouco sobre eles, mesmo os que mais lo estudam, sabemos ainda tão pouco. Ninguém sabe como fazer a um Messi, ninguém sabe como desenvolver jogadores com características fantásticas como essas. Isso está muito longe do que a ciência pode ensinar. Portanto, sabemos pouco. Não quer dizer que não saibamos alguma coisa, mas que é muito pouco comparado com o que existe. E então, haver variabilidade de métodos é bueno. Pero que lo interesante, y para mí los entrenadores son personas, mesmo que utilizem paradigmas muito clássicos, são pessoas inteligentes e que estão, e para eles o que está funcionando é um aspecto muito importante. Nenhum treinador vai implementar uma teoria só porque é uma teoria, ele vai mirar se as coisas estão funcionando ou não e vai cambiando conforme a realidade se presenteia a ele. Eu penso que existe também muito mais mescla de métodos do que propriamente formas puras de abordar o treinamento. Eu penso que a teoria e as concepções pedagógicas coerentes com a teoria são muito úteis, pero que também penso que essa coerência pode ajudar a desenvolver muito mais coisas e a ter mais fundamentos sobre as decisões de treinamento. Pero que, tendo dito isto, isso não quer dizer que não haja também vantagem nesta mescla de métodos e de abordagens teóricas que permitem também encontrar novas questões e explorar caminhos que de outro modo não era possível. Portanto, por um lado, penso que a educação é tradicional e isso influencia os treinadores. Por outro, penso que os treinadores não são puristas e apenas seguem uma visão, mesclam diferentes coisas. A meu ver, a teoria ecológica tem algumas influências mesmo para aqueles que são mais clássicos e também aqueles que dizem que são mais ecológicos, por vezes têm influências clássicas. Isso é um processo que acontece. E não veio problema nisso. O que eu vejo é que pode haver um maior desenvolvimento quando nós estamos sendo mais coerentes com a teoria, porque assim nos permite ter possibilidades de explicação que ainda não han sido tentados, mas que teoricamente se podem inferir, se podem deduzir que tenham formas de trabalhar este assunto e que neste momento ainda há uma prática muito influenciada por la tradição, mais do que por la reflexão teórica que tem estas consequências. Portanto, esta para mim é a vantagem da teoria ser coerente destes processos que desenvolvemos, pero que também não fico triste, não fico incomodado por haver uma variabilidade grande de abordagens teóricas e abordagens à prática, porque no fim do dia o treinador vai sempre fazer aquilo que entende como o melhor para os jogadores e sua equipa. E, portanto, isso implica sempre uma flexibilidade na aplicação teórica e na aplicação pedagógica. Si solamente la realidad de la competición fuera la única forma de entrenar, entonces el fútbol solo se podría entrenar 11 contra 11. Y nós temos 100 anos de ciências do deporte demonstrando que há outras coisas que se podem fazer que não somente 11 contra 11, que são úteis e que têm impacto na performance futura. Portanto, eu comparto a opinião desse treinador, desse professor, que treinar é mais do que competir. Há outros aspectos, embora competir também possa ser uma forma de treinamento e possa estar envolvido no treinamento, o treinamento é um mundo muito mais amplo que a competição formal. Claramente, há muitos níveis. E talvez haya sido, do meu ponto de vista, criado o mito de que solamente quando se faz a competição estamos treinando da perspectiva ecológica. Não, eu não comparto essa opinião e sei que deves também não. Portanto, qual é a questão? Qual é a melhor forma de
trabajar una dada función que es importante por el juego cuando no estamos en el juego. Esta para mí es la cuestión esencial del entrenamiento. ¿Cómo es que yo puedo desplazar más rápido? ¿Cómo es que yo puedo ultrapassar mais rapidamente o adversário? Como é que eu posso colocar o balão mais lejos para chegar ao companheiro que está do outro lado? E quando nós estamos pensando em uma função concreta, há constrangimentos que podemos manipular, como todos os exercícios de treino, que los transformam em situações que não são iguais à competição. Quando se joga em treinamento 3 contra 3, em competição, essas regras desse exercício não são iguais à competição, porque mesmo um 3 contra 3 está integrado num 11 contra 11 e tem um espaço mais amplo que o espaço dado em 3 contra 3. Portanto, o treinamento implica manipular constrangimentos de um modo como não se encontra em competição. E, a meu ver, não tem que haver limites para esta manipulação. Os limites são garantir que a informação. Portanto, então, quais são os ingredientes base dos exercícios de treinamento, mesmo quando não se está fazendo, quando se está treinando uma função da competição, pero que pode não implicar competição tampouco. A meu ver, implica que a informação que regula a ação do jogador seja como aquela que ele pode usar em competição. Por exemplo, se eu quero colocar uma pelota a 50 um balão a 50 metros, então isso não pode ser uma tarefa fechada em um recinto em que não miro um adversário e eu que não tenha que calcular a colocação do balão num determinado espaço. Então, não é somente a força do remate, é a colocação em determinado local. E, portanto, a informação que regula esta ação ser também um aspecto presente. Portanto, por um lado, a informação que regula a ação não ser centrada no indivíduo e sua produção de força, ser centrada em realizar uma função. Informação. Segundo aspecto, a ação que é realizada para essa função não pode ser realizada de um outro modo, não pode ser realizada com um joystick, não pode ser realizada verbalmente. Rematar tem que ser realizada tal como em futebol se realizam as ações. E então, esse é o segundo aspecto. A informação que regula a ação é aquela que é representativa da competição e a ação é realizada tal como pode ser realizada na competição. Esta ação não quer dizer que antes eu não alguém pueda pôr o balão colocado à minha frente. E isso não acontece em competição, pero que essa não é a função que eu estou treinando. A função que eu estou treinando é fazer um passe de 50 metros. Então, esta ação de realizar o passe tem que ser como a competição. Portanto, informação como a competição, ação como a competição, para esta função em particular. E, finalmente, que a própria tarefa, na própria tarefa, seja evidente se estamos logrando ou não o objetivo da tarefa. Não seja uma coreografia que não se sabe o que se está logrando. Não seja meramente um aspecto que não tem claro qual é o objetivo do futebol que estamos logrando. Não é solamente por combinar um movimento com o companheiro, pero eu combino este movimento com o companheiro para lograr o quê? Lograr o quê tem que estar evidente na tarefa. Portanto, informação, ação e intencionalidade. São os 3 ingredientes das tarefas representativas. E se pensarmos deste modo mais amplo, como estamos discutindo agora, isto incluso pode se aplicar à reabilitação. Claro está que há muitos estados diferentes. O indivíduo está sem se poder movimentar, é uma coisa, mas que quando está em fase de return to play, esta fase de return to play poder ser feita com tarefas que já sejam mais representativas da competição, mesmo que sejam muito sencillas e controladas e condicionadas, pero que usar informação como aquela que pode usar em competição, ação e intencionalidade. E, portanto, a meu ver, isto pode se aplicar a tudo o que é a preparação dos jogadores, em termos de força, em termos de velocidade, de resistência, pero que sempre força, velocidade e resistência ligada às funções do jogo, não como um fim cerrado em si mesmo. Não é velocidade como faz o Usain Bolt, não é força como faz um halterofilista, não é resistência como faz
un maratonista, es ligadas las funciones del juego. Esa es la llave. Lo primero es, yo percebo en el fútbol, un entrenador puede estar, si no tiene resultados, puede estar un par de semanas y adiós, no has hecho nada, adiós. Y eso es un problema, quer dizer que o entrenador rapidamente tem que mostrar que está fazendo uma diferença, que está acrescentando algo. E por vezes estes processos que estamos falando não se fazem de um dia para o outro, é um processo que pode tomar um pouco mais de tempo. Do meu ponto de vista, o pensamento complexo e o pensamento ecológico implica que isso seja tomado em consideração. Se eu accepto um projeto para trabalhar com os estudiantes, ou com o Barça, ou com o Paris Saint-Germain, ou com Benfica, Lisboa, eu tenho que entender qual é o contexto, o que é que me pede o presidente, quais são as características, o que é que aqui está sendo, qual é o projeto do clube e como é que eu vou entrar nesse projeto do clube. Para mim, esse é um aspecto fundamental, não é? Eu trabalho assim, onde vou sempre funcionar deste modo. Isso é, a meu ver, é um suicídio profissional. Temos que estar convergentes com o projeto que estamos aceitando, com o acordo que estamos aceitando. Isso implica perceber as diferentes escalas temporales do trabalho que temos que desenvolver. Quais são os objetivos a curto prazo, a médio e a longo prazo. E esses objetivos podem ser muito diferentes, podem ser não descer para a divisão abaixo, pode ser para potenciar jogadores para os vender, pode ser para ser o campeão do mundo. Portanto, podem ser objetivos muito diferentes. E, portanto, isso quer dizer que o modo como vou trabalhar lá na equipa tem que ser claro para o acordo que estou fazendo com quem me contrata. E, portanto, quer dizer, então, que há modos diferentes de integrar o trabalho dentro da ecologia, do projeto onde nos vamos integrar. Esse é um aspecto. E depois, implica também que quais são os médios, quais são os jogadores, as condições que temos para fazer esse trabalho. E esse processo também é um processo importante, porque há médios diferentes, há condições diferentes e há jogadores diferentes. E há pessoas em torno dos jogadores que são diferentes. Por exemplo, os mais novos, com os padres, com os mais velhos da família, os agentes, tudo mais. E esses aspectos têm que ser considerados, porque o modo de trabalhar com outras pessoas implica que essas pessoas estejam com nós outros, queiram trabalhar de acordo com este modo. Não seja nós, treinadores, lutando contra os jogadores, não há esse sentido. E, portanto, de algum modo, esta fase inicial tem que ser, de algum modo, de ir ao encontro das características destas pessoas, destes jogadores, deste clube, deste entorno onde estamos, para depois, pouco a pouco, ir modificando para um modo que possa ser mais lejos daquilo que é sido o seu trabalho habitual. Vou dar um exemplo muito interessante. Eu tenho tido a felicidade de trabalhar com Nelson Caldera. Nelson Caldera é o adjunto de Leonardo Jardim, que agora ha estado em Mónaco e depois na Arábia Saudita. Quando han cambiado de Mónaco para a Arábia Saudita, han cambiado totalmente seus métodos. Tinha que ser, são equipas diferentes, entornos diferentes, e a inteligência destes treinadores ha sido isso mesmo, de perceber o que se passa aqui e como vamos adequar estas metodologias, que é muito dinâmica e ecológica. Nelson Caldera é um dos mais conhecedores de como se aplica a dinâmica ecológica do futebol. Talvez seja uma das pessoas que hace isso melhor no mundo neste momento, e ha transformado esse processo em como trabalhamos com estes jogadores. E então, esta é a ideia. A ecologia implica perceber a ecologia toda, não somente as 4 linhas do campo. É como vamos integrar, como vamos fazer esta mudança de todo este sistema. Esta é a primeira questão. Portanto, que é como se integra este método, integra dependendo do projeto, das pessoas, do entorno onde estamos. A segunda é trazer a estabilidade para depois abrir a mais informação e, portanto, aumentar a estabilidade. Honestamente, não estou certo que tenha que ser essa direção. A meu ver, a estabilidade, os patrones não são patrones da equipa, são patrones de jogo. São o modo como se interage com a outra equipa. E os patrones têm que ser vistos nesta interação,
no solamente en la lógica de la equipa. Entonces, lo que tengo que hacer es preparar a los jugadores para conseguirem cumprir las funciones que tienen para el juego, y las funciones todas convergen para marcar más gols que la otra equipa, portanto, marcar gols e não sofrer gols, marcar mais do que a outra equipa, portanto, e isso é um processo adaptativo, não tem que ser um processo estável, tem que ser um processo de acordo com os problemas criados pela outra equipa. Portanto, a minha estabilidade é uma estabilidade competitiva, não é uma estabilidade da movimentação solamente da minha equipa. Portanto, e neste sentido, eu não tenho, a meu ver, não tenho que... não é claro para mim que tenho que reduzir a informação para depois amplificar. Quer dizer é que eu posso ser... eu posso criar primeiro um tipo de problemas que para mim são mais prioritários para a organização da equipa, para depois começar a ser mais sofisticado, mais refinado em los problemas que posso colocar. Primeiro, problemas básicos, organização defensiva, organização ofensiva, transições, muito bem, e depois aspectos mais específicos. Quando entro por lá direita e tem aquele jogador, como podemos influenciar? Portanto, a minha ideia é ver quais são os problemas pelos quais tenho que começar para ver a funcionalidade da equipa e sua adaptabilidade à equipa adversária, para depois começar então a ser mais específico em los problemas que vou colocando e perceber como posso desenvolver melhor os jogadores para ultrapassar esses problemas quando eles surgem na competição. A meu ver, seria mais este o sentido do que propriamente o de amplificar a informação ou reduzir. Penso que é sempre a informação que é necessária para o problema que tem que estar presente. Isto, por vezes, parece um pouco contra a visão mais tradicional, que é primeiro simplificar para depois complexificar. Ou primeiro decompor para depois complexificar. Pero que aí eu penso que não é tanto decompor, é mais simplificar, é mais ir às funções que são mais relevantes em um dado momento. E depois, então, aumentar para outras funções, aumentar para outros processos. Penso que estamos falando a um nível de complexidade grande e por isso essas coisas não há só uma forma de abordar o assunto. Lo que neste momento estamos tentando estudar está muito próximo do que estamos falando. Estamos tentando perceber o que quer dizer uma equipa estar coordenada quando joga com outra equipa, quer dizer o que é isto de coordenação, que pode ser uma coordenação, pode ser com jogadores fazendo diferentes coisas ao mesmo tempo, não é? Uma coreografia. O que quer dizer coordenação e como cada jogador está contribuindo para esta coordenação coletiva, segundo aspecto que estamos estudando. Terceiro aspecto, como os outros jogadores compensam quando um jogador não está cumprindo sua parte. Portanto, coordenação coletiva, como cada um contribui para a coordenação coletiva. Terceiro, como se compensam as funções dos outros que não estão cumprindo sua parte, porque o adversário foi melhor, por exemplo. E quarto, como este processo de organização pode ser flexível, trocando jogadores, trocando de funções, como a forma de resolver problemas se mantém efetiva, mesmo que haja troca de jogadores, troca de funções, troca de posições. A flexibilidade nesta função. São as 4 funções que nós estamos estudando para ver também como melhor podemos treinar. Pero que eu iria mais por aqui, por treinar estas funções, do que saber exatamente que tem que ser com menos informação para mais informação. Eu iria mais para como treinar a organização coletiva face à adversidade, o contributo de cada jogador para essa organização coletiva, a compensação quando um não faz a sua parte, um ou mais não fazem a sua parte, e como este processo pode ser flexível quando se troca jogadores. Para jogadores de diferentes níveis, a forma de melhorar a aprendizagem implica afordam-se situações com características diferentes. Claro, se ponho na pressão altíssima, como se faz sobre Messi, sobre Cristiano Ronaldo, a maior parte dos jogadores não seria um exercício de aprendizagem, era um exercício de perda de bola. E, portanto, não haveria qualquer aprendizagem aí. Então, tem que se pensar qual é a diversidade
suficiente para este jugador estar aprendendo lo que está haciendo. Pero que ahí yo llamaría la manipulación de constreñimientos, que claramente tem implicado a informação, e nesse sentido sim, compreendo o que dizes e estou de acordo. A manipulação de constrangimentos tem que atender à possibilidade do jogador lograr ou não seus objetivos. Se nunca logra seus objetivos, não tem aprendizagem. Tem que haver uma progressão no sentido do jogador estar mesmo que não sempre, no caminho de lograr o objetivo da tarefa. Claramente, claro. Eu penso que quanto mais temprano se começa a trabalhar nesse sentido da dinâmica ecológica, melhor. Melhor porque o desenvolvimento dos jogadores começa a estar muito mais centrado em los aspectos do jogo, a informação, a ação ligada ao jogo, mesmo que isso seja com constrangimentos muito menos adversos que quando se chega ao alto nível. A ideia de ultrapassar o adversário, de lidar com os problemas para conseguir resolvê-los, um pouco como se faz no futebol de rua, é assim que se diz também, não? Futebol de rua, que os niños jogam em sua calle, o futebol de calle, essa forma de... São os problemas que ayudan a los jugadores en la calle a desarrollar sus habilidades. Eu penso que aproveitar essas características que antes havia mais do que agora, trazer isso também para a formação dos jogadores, essa ideia de que o jogo, ele próprio e as tarefas representativas do jogo são muito informativas para a aprendizagem, que não tem que ser uma decomposição de movimentos, de como se usa na cabeça, de como se faz o passe, como se isso fosse uma coisa independente do jogo. Eu penso que quanto mais temprano se começa assim, pero que mais flexível, mais criativo, mais robustos também do ponto de vista físico, vão ser os jogadores. Portanto, eu vejo que há uma continuidade, pero que agora claramente que são pessoas diferentes, são formas de funcionar diferentes, com força diferente, talha diferente, com velocidade diferente, com oposição diferente, e isso tem que ser considerado sempre, sejam niños, seja jogar com uma equipa de veteranos, seja jogar com uma equipa de profissionais. Portanto, atender à especificidade dos jogadores que se tem é um aspecto fundamental, pero que usar essa especificidade dos jogadores em função do jogo e não como uma coisa diferente e que mais tarde, quando se chegar a profissional, tudo se encaixa como que por magia. Eu penso que não deve ser assim, é um processo continuado, sempre atendendo às características de cada jogador, e idades diferentes têm características muito diferentes de outras, centradas em como o jogo, o futebol, o deporte, o agente desta transformação, desta aprendizagem dos jogadores. Eu penso que é muito importante mais flexibilidade em las funções dos jogadores quanto mais cedo, mais temprano é, para que os jogadores possam estar mais preparados para qualquer que seja as situações futuras que possam enfrentar. Se eu especializo um jogador defesa direito desde 8 anos, quer dizer que se a equipa sênior tem grande defesa direito, ninguém nunca vai jogar em sua vida. Pero que se eu trabalho os jogadores para aprender o futebol, e aprender o futebol, a jogar o futebol, implica conhecer o que é jogar a defesa direita, a defesa esquerda, a médio, atacante, a mais defesa, conhecer o futebol de diferentes ângulos, tão temprano quanto possível, mais flexível, mais conhecedor, trabalhando diferentes funções, mais robustos e mais adaptáveis. Adaptável é o termo-chave, não é adaptado à equipa, pero que adaptável ao futebol, aos problemas do futebol, estarão estes niños mais tarde. E aí concordo com o que dizes, que isso é diferente do sénior, que as coisas estão muito mais definidas e não precisam de trabalhar esta flexibilidade, porque supostamente deveriam tê-la trabalhado antes, para conhecer como sua eficácia como defesa direito se combina melhor com o médio centro, porque ele também ha passado por funções
em sua aprendizagem do o que implica um médio centro para a sua equipa lograr a vantagem em relação ao adversário. Portanto, aí sim eu penso que a tua questão é muito bem posta, porque, a meu ver, implica mais variabilidade, mais diversidade, pero que sempre dentro daquilo que é o jogo, mais cultura do que é o jogo, incluso a porteria, incluso as diferentes funções que todo o futebol implica. Não é uma He tido uma discussão muito interessante com um treinador de porteros que lhe dizia que os melhores porteros que tem encontrado são aqueles que antes han sido jugadores de campo, porque o modo como estão na porteria se conecta muito melhor com os outros jogadores. E por isso eu penso que uma aprendizagem ligada ao futebol implica esta cultura de o que o futebol implica em todas as posições, em todas as funções, que será tanto mais flexível e mais ampla, mais temprano, para depois ser mais especializada, quanto mais sénior, mais profissional se está. Bom, como eu te dizia antes, eu penso que é muito importante haver pessoas que reflexionem sobre o deporte, sobre o treinamento e que façam propostas que são alternativas e que nos levam a pensar muito sobre as coisas. E a precisação tática penso que está nessa categoria, é uma abordagem no treinamento que é enriquecedora da reflexão, que nos permite fazer alguma reflexão. E portanto, por isso, para mim é importante haver abordagens como essas. Primeiro ponto. Segundo ponto é, eu não estou muito certo, embora tenha procurado muito e tenha lido muito, que sei exatamente o que é a periodização tática. E isso digo porque he lido diferentes explicações, he falado com pessoas como José Guilherme, como Vítor Frade, que são pessoas que têm uma claríssima visão do jogo, têm análises muito interessantes, muito profundas, pero que nem sempre todos estes discursos são coincidentes. E, portanto, para mim é difícil dizer que a periodização tática existe, hoje, que é diferente de aquilo. Portanto, não sei exatamente o que é. E tendo dito isto não é solamente uma questão de dificuldade minha. É que também eu penso que seria muito interessante que houvesse mais investigação usando esta abordagem, porque assim também saberíamos mais do que um conceito mais teórico, vamos por assim, podíamos perceber com a investigação como se operacionaliza. Portanto, como é que esses conceitos se transformam em variáveis que podem ser mensuradas e, portanto, podemos compreender o que é. E como eu não conheço esse tipo de investigação, tenho dificuldade em dizer o que é ou o que não é. Isso é a minha questão de fundo. Em termos mais genéricos, eu penso que a priorização da tática é muito importante, pero que como de todos os aspectos que estão implicados no desenvolvimento dos jogadores. E, portanto, a meu ver, a tática é talvez um agregador de muitos aspectos, e isso é interessante, é o aspecto que penso que estas duas palavras captam bem, priorizar a tática em vez de priorizar a biologia, como ha sido a tradição mais que vem de Matveev e dessa abordagem mais tradicional. Essa ha sido uma ideia muito interessante, mas que penso que mesmo mais do que a tática é todo o processo de desenvolvimento dos jogadores merece uma teoria e uma testagem. Portanto, quando eu falo de ecologia, integro a tática, integro o desenvolvimento, integro os contextos que o jogador frequenta, que não são somente o treino, mas que podem ter implicações em seu treinamento, os tempos de recuperação, da saúde familiar, da saúde social que ele tem. Todos esses aspectos, a meu ver, devem ser considerados quando se pensa em usar o deporte como um modo de desenvolver jogadores, desenvolver pessoas. E, portanto, eu penso que é interessante também ter um pensamento que inclua o jogador e suas circunstâncias como um todo, e não somente uma parte de sua atividade, que é uma parte muito agregadora e muito interessante para o jogo, como a tática, mas que é apenas uma parte.
todo el desarrollo del jugador es más amplio que solamente la táctica.